Quero dedicar esse segundo bloco do Anunciamos Jesus para falar de Paulo, uma outra pessoa extraordinária sob todos os pontos de vista, que, chamado por Jesus de perseguidor dos cristãos, de testemunha inclusive do martírio de Estevão e causador até desse martírio, se converte. E ele escreve a Timóteo, seu amigo na fé, seu filho, formado pelo seu coração. E na segunda a Timóteo, capítulo 4, versículos de 6 a 8, ele tem palavras que são assim uma síntese do seu testamento espiritual, porque ele escreve já no final de sua vida. Diz ele: quanto a mim, estou a ponto de ser imolado, e o instante da minha libertação se aproxima. Combati o bom combate, terminei minha carreira, guardei a fé. Resta-me agora receber a coroa da justiça que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos aqueles que aguardam com amor a sua aparição. Palavras de um homem tranquilo, equilibrado, trabalhou muito, sofreu muito por causa do Evangelho, mas se alegra de ter permanecido na fé. E agora espera a libertação, que será a sua morte, e receber a coroa em resposta à sua fidelidade a Jesus. Diferentemente de Pedro, Paulo é um homem culto, fez um curso de oratória, de teologia bíblica do Antigo Testamento, com os grandes formadores e mestres do Antigo Testamento da sua época. E, quando chamado, percebe duas coisas. Primeiro, que é chamado aos pagãos. Outros receberam a missão de anunciar o Evangelho aos judeus. Ele se sente chamado aos pagãos, aqueles que estão longe, que não têm nenhum contato ainda, não tiveram com com o Antigo Testamento, com a pregação dos profetas. Ele vai anunciar Jesus. E uma outra convicção, que ele deveria ir também às classes intelectuais, que o Evangelho é para todos, é de uma maneira especial para os pobres, mas também para os intelectuais da época, tanto que vai a Atenas, a cidade mais culta da época, para anunciar Jesus, o ressuscitado. E assim Paulo é um evangelizador infatigável. Não se deixou levar pelo cansaço, nem pelas prisões, nem pelas perseguições, nada. Atravessa cidades, atravessa caminhos, atravessa mares, mas com um fogo a queimar dentro dele. O fogo chamado Jesus de Nazaré. Suas cartas transmitem esta paixão, que Jesus deve ser tudo em todos. E coloca como ideal viver de tal maneira que nele Cristo viva. E ele dá esse testemunho. Não sou eu mais que vivo, é Cristo que vive em mim. Ele se deixou transformar de tal maneira por aquele Senhor que havia perseguido, que agora ele transmite, por tudo que fala e faz, transmite Jesus. Ler as suas cartas é uma experiência inesgotável, porque se vê a profundidade do conhecimento que ele teve de Jesus, de sua mensagem, mas ao mesmo tempo o quanto ele soube expressar em palavras profundas, mas simples, algo do mistério de Deus. Ler as suas cartas é aprofundar-se no conhecimento de Jesus Cristo. Sem dúvida, depois de Nossa Senhora, ninguém entendeu tanto de Jesus na história da Igreja como Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, como ele se auto-intitulava. Temos muito que aprender dele. Temos muito que agradecer a Deus por ter colocado um homem assim tão desbravador, tão generoso no caminho do Evangelho.
Depois da Basílica de São Pedro, a Basílica de São Paulo Extramuro é a maior de todas. Padre Guido, nós estamos dentro da Basílica, aqui é um lugar histórico, né? Não somente histórico, mas sabendo que Pedro e Paulo são consideradas as colunas da igreja, estamos num lugar riquíssimo de colunas, como já acabamos de ver, e aqui se encontram os restos mortais de São Paulo Apóstolo. Esta basílica foi construída em cima do túmulo de São Paulo Apóstolo. Justamente abaixo do altar-mor da igreja, é lá que os fiéis podem visitar o túmulo de São Paulo, onde começou toda a história da construção dessa igreja, né, Padre Guido? Perfeito. E além dos restos do túmulo, né, autenticado pela igreja, encontra-se também uma corrente do tempo de quando São Paulo foi preso e acorrentado na cadeia. Aquele lugar onde miraculosamente ele conseguiu sair. Perfeito, né? E ele, olha, temos tantos sinais, ele como também São Pedro, mais de uma vez foram libertados milagrosamente até das cadeias. E foi aí que fortaleceu mais ainda a fé destes homens, que não pouparam energias e nem mediram esforços para transmitir a fé e para propagar o nome de Jesus no mundo inteiro. Padre Guido, por que essa basílica onde a gente está nesse momento é conhecida como São Paulo Extramuros, fora dos muros? Fora dos muros, porque São Paulo terminou a sua vida aqui na Terra, ele foi degolado num lugar a 3 quilômetros de distância daqui, do seu túmulo, e fora dos muros de Roma. E os romanos, quando matavam as pessoas, faziam questo, foi o caso até de Jesus em Jerusalém, certo, fora dos muros da cidade. Sair das dependências da cidade. Exato, por este motivo. E esta basílica é chamada extramuros, né? Fora dos muros da cidade de Roma. Padre Guido, talvez o detalhe dessa Basílica de São Paulo, fora dos muros, mais conhecido, mais famoso no mundo todo, são os quadros de todos os papas, desde São Pedro até o Papa Francisco, 266 papas, as imagens estão expostas aqui nessa igreja. É verdade. Inclusive, uma das lembranças, do souvenir desta basílica, é exatamente este painel com o retrato dos 266 papas que reinaram desde São Pedro até Papa Francisco. Uma verdadeira obra de arte e de uma engenharia extraordinária, né? Ter tido esta ideia tão brilhante de representar todos os pontífices a partir de Pedro até, repito, Papa Francisco. E um detalhe bacana é que justamente sobre o Papa Francisco, que é o Papa reinante atualmente, está iluminado, né? Está iluminado. E ao lado outros espaços para, quem sabe no futuro, mais papas do futuro possam ter também a sua foto estampada ali, né, Padre Guido? Exato. A respeito disso, Eric, há pessoas que especulam, que um pouquinho exploram esta coisa de todos os papas. Faltam somente 6 lugares para colocar mais retratos de papas, né? Alguém começa a pensar, mas será que estamos perto do fim do mundo, etc. Deixamos a fantasia de lado, meus amigos, e apreciemos, pelo contrário, a santidade destas pessoas que Deus chamou para governar a igreja no mundo inteiro. Anunciamos Jesus, vai para o